Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais este audiobook. É o quarto audiobook narrado por mim, ok? Aqui quem vos fala é Rafael Martins, o seu amigo de sempre. Vamos que vamos? É a continuação dessa leitura maravilhosa. Irmãos, vou colocar aqui a foto do livro, o endereço, o nome do site, que é o Clube dos Autores. Eu já estou começando a pesquisar, sabe? Já estou começando a ver a possibilidade de postar, de colocar este livro no site. Qual vai ser o site? Amazon. Isso mesmo, na Amazon. Para que você que prefere, né, tem essa preferência, possa também adquirir por lá. Ou, de repente, quem sabe, nós fecharemos, né, a questão do site Clube de Autores e manteremos somente da Amazon. Mas vamos lá. Sentimentos Ocultos de Penina. Mais uma vez, desculpem. Por favor, colabore com este trabalho, curta, compartilhe com uma pessoa, com um amigo que gosta de falar de família, que gosta e que necessita ter uma ajuda para dentro do seu lar, de uma pessoa que queira aprender a pregar, que queira mais base nas suas pregações, ok? Rafael Martins, além de autor, é pregador, gente. Então, este livro está repleto de referências para você que prega. Está cheio de traduções do hebraico e cheio também de interpretações das palavras que estão na língua portuguesa, dando vários sentidos ao que você precisa entender de acordo com aquilo que se passa na história, ok? Com bases bíblicas, e você vai ver muitas referências aqui, ó. Só nessa primeira página já dá para ver que, ó, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, e vai ter muito mais. Agora é a hora de mergulhar na palavra de Deus. Então, vem comigo. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, dizia que, em Marcos, capítulo 7, versículo 22, parte A do versículo: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Isso é a mais pura verdade, pois a alma, coração, concorda com a carne, enquanto que as coisas do espírito militam contra as obras da carne, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, como disse anteriormente, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, meus amados e queridos irmãos, andai em espírito e não cumprirás a concupiscência da carne. O que é andar em espírito? O espírito, nós entendemos que é o mesmo que razão, intelecto, discernimento, compreensão. O espírito está relacionado às coisas da mente. Então, se você andar em espírito, se você andar ligado, falando com Deus, com a mente em Deus, você dificilmente irá cumprir com as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Eu faço a comparação do gato preto e o gato branco, e o que tiver mais alimentado é o que ganha a luta, sendo que o gato preto representa o mal e o gato branco representa o bem, as coisas que vêm da luz, sabe? Assim como eu disse, Cristo é a luz do mundo, ok? Continuando aqui. Contudo, o melhor é obedecer ao Espírito, pois as coisas do Espírito
sempre apontam para Deus. Amém! Voltando para Penina, conseguimos contemplar nela também as obras de idolatria. É isso aí, estamos falando de obra da carne. Tudo que estava sobre a vida de Penina eram as obras da carne. Então, nós temos que entender onde se encaixa essas obras da carne na vida de Penina. E é isso que nós vamos estudar, tintim por tintim. Certo, irmãos? Esta parte da obra da carne foi uma das referências dos estudos que eu utilizei numa escola bíblica dominical há muito tempo atrás. E eu, como tinha esse esboço separado, eu trouxe para o livro. Vamos lá? Vamos entender o que eu quero dizer agora. Idolatria. Porque o seu amor excessivo ultrapassava os limites naturais e saudáveis para ela e para os que estavam à sua volta. Feitiçaria. A feitiçaria é uma forma de magia em que se usam certos atos e palavras, como maldições, e a invocação de espíritos ou demônios. A gente vai ver isso mais para frente, mas demônios, no grego, quer dizer um ser que é inferior a Deus e superior aos homens, assim como os anjos, ok? Lembrando que demônios já foram anjos e se tornaram anjos caídos e hoje são conhecidos por nós como demônios. Tem muitos também que levam essa questão de palavra demônio para o lado das enfermidades. Então, quando a pessoa está enferma, também diz-se que está cheia de demônios, ou seja, cheia de enfermidades. Mas isso eu ainda não encontrei no livro, no dicionário bíblico Strong. Vamos lá? Continuando. A invocação de espíritos ou demônios, a fim de prever o futuro ou controlar pessoas ou acontecimentos. É uma prática proibida na Bíblia. Por fazer parte de uma região onde seus habitantes eram de costumes pagãos, não seria estranho de acreditar que Penina se utilizava de tais subterfúgios contra a vida de Ana. Sendo ela sua rival, utilizaria de todas as armas possíveis, pois seu coração estava cheio de inimizades. Olha aí como as obras da carne vão se encaixando de pouquinho em pouquinho. E tudo isso está em ordem, de acordo com a carta do apóstolo Paulo em Gálatas. Está tudo em ordem, irmãos. Se você pegar Gálatas e continuar lendo, você vai ver essas obras da carne uma após a outra. Vamos que vamos? Inimizades, por questões óbvias, pelas quais Ana sempre se dispunha a chorar, desconsolada e afrontada por Penina. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, parte C do versículo. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Porfia, brigas e discussões. Mesmo que estejamos indo à casa do Senhor para adorá-lo, nossos inimigos se dispõem a nos irritar para que não consigamos nos conectar com o divino e eterno e assim alcançar o que temos para receber dele. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, parte B. Estamos indo de trás para frente. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Mesmo que o inimigo de nossas almas use seus influenciados aqui na terra, isso não será o suficiente para nos afastar da vitória que em nós já está decretada.
Romanos, capítulo 8, versículo 37. Olha, eu falei que era recheado de referências bíblicas. Para você que pensa que, Rafael Martins não tem inspiração divina? Tem sim! Vamos lá, Romanos 8,37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Emulações, ou seja, ciúmes. Aqui reside o perigo, em conjunto com todas as outras obras, incluindo a ira, que vem logo a seguir. O ciúme é o resultado de um conjunto de zelos que temos por alguém ou por algo. Imagine então o conjunto de ciúmes. Ciúme estando no plural, denota um sentimento inflamado por Satanás, diferente do que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, tem por nós. Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? É uma pergunta. Mesmo nessa pergunta, Paulo vai responder: antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, apesar do Espírito Santo possuir um zelo por nós, antes ele dá maior graça. No entanto, ele dobra o favor imerecido para que alcancemos as bênçãos de filhos merecedores. Aleluia! 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ou seja, essa referência vai concordar com esta declaração feita aqui em cima: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Na verdade, isto aqui está concordando com o contexto que está relacionado a inimizades, porfias, e também com o que vem a seguir. Certo, irmãos? Continuando aqui a nossa leitura. Por nós, não tomando mal por mal. Vamos lá. Penina estava cheia de sentimentos inflamados pelo maligno. Uma verdadeira fileira de dominós que desencadeavam uma turbulenta aflição para Ana. Nossos inimigos querem nos exaurir a ponto de não termos ânimo e desejo pelas coisas boas da vida, até mesmo de nós tirar o desejo de termos comunhão uns com os outros. E vamos ver aonde que saiu essa comunhão da vida de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, irá dizer assim: por isso chorava e não comia. Porque a relação de comer, de estar na mesa, é, na Bíblia, uma referência lógica para uma aliança. Então, se você está na mesa com alguém e abre mão de comer, abre mão de interagir, você está cancelando ou não realizando uma aliança que você deveria ter com essa pessoa. Certo? Continuando. Sem comer, sem alimentar-se, seja fisicamente ou espiritualmente pela palavra, não haverá esperança para nós. João capítulo 6, versículo 32 a 35. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Quando a Bíblia fala de pão, fala também de comunhão. Uma pessoa que está distante, destacada numa festa ou no almoço em família, desfigura esse quadro de fraternidade e união coletiva, destoa, causa preocupação e mal-estar por parte dos demais ali presentes. Isso é uma verdade. Quem já viveu isso sabe o que está escrito aqui, e o que eu estou dizendo no que está escrito aqui é uma realidade. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Elcana já até sabia qual era o problema, e sabia que a dona encrenca da Penina já tinha agoniado a vida de Ana, né? Continuando. Elcana já até sabia o que lhe fazia mal, a presença de Penina, e o seu desejo de desprezar Ana. Cada ação de Penina era como se cavasse um poço e cada vez ficando mais fundo, um caminho sem volta. Capítulo 4. Dando a volta por cima. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Passo a passo da conquista. Passo 1. Se levantar. Não adianta ficar prostrado. Temos que nos levantar. O inimigo jamais pode ter a certeza de que venceu a batalha. Ele é incansável e você é mais incansável ainda. Assim aprendemos a ser imbatíveis. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 10. Ao versículo 10, melhor dizendo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Não se prostrem jamais. Lugar de crente que luta não é no chão, caído. Lugar de crente que luta é de joelhos, clamando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ô glória! Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Elias comeu pão e bebeu da água que o anjo do Senhor lhe dera. Nisso andou 40 dias e 40 noites. A força daquilo que o Senhor te dará fará com que caminhes com a força que nunca tiveste antes. Diante dele, o texto fala claramente de uma comida comum, não como a de Elias, mas era um alimento oferecido e consagrado ao Senhor. Isso bastava para que Ana recebesse uma nova porção de ânimo diante do seu Criador. E beberam
em Siló. A palavra de Deus irá dizer, João capítulo 4, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa é a verdadeira fonte, Jesus Cristo. Beba dele nessa hora, e tudo o que propuser em seu coração será alcançado. Antes, a paz e equilíbrio com a presença e a unção de Cristo em sua vida. Para beber de Cristo, basta apenas meditar em suas palavras. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Assim como não havia descanso em Elcana, assim como não havia descanso numa vida de abundância, assim como não havia descanso em qualquer coisa que os olhos de Ana desejassem e almejasse no seu coração, somente no Senhor Jesus e em Deus Pai é que há o descanso para as vossas almas. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eli, um sacerdote velho, gordo, cego, sem autoridade diante de seus filhos e sem moral diante de Deus e do povo, gordo de tanto desejar as gorduras dos sacrifícios oferecidos a Deus, cego pela velhice que o alcançara, pelos seus longos dias de vida e por se acostumar com a corrupção e o jeitinho fácil para fazer as coisas, sem autoridade por sempre dar maus exemplos para Ofne e Finéias. Nisso, tendo que permitir que seus filhos fizessem o que quisessem, com tudo isso, produzindo uma distanciação entre o sacerdote velho e pesado e o Deus do mesmo. Assim vemos que Eli estava assentado numa cadeira junto à coluna, pilar do templo do Senhor. Com toda essa condição, nada mais para fazer a não ser ficar sentado em uma cadeira de balanço, sem olhar para o nada, nem mesmo esse direito ele possuía por ser cego, mas aí vinha um propósito maior, o de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira amargura de Ana está relacionada a ressentimento. Dessa vez está relacionada à tristeza, por ainda não ter alcançado o tão almejado sonho, ressentimento de ser alvejada pelas investidas de Penina e tristeza, por ainda não ter sido atendida por Deus. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou ao Senhor. A oração é uma forma de aproximar alguém a Deus por meio de palavras ou pensamentos em particular ou em público. Inclui confissão, Salmo 51, adoração, Salmo 95, do 6 ao 9, Apocalipse 11, 17, comunhão, Salmo 103, do 1 ao versículo 8, gratidão, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, petição pessoal, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, e intercessão pelos outros, epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 1, para ser atendida a oração requer purificação, Salmos 66, verso 18, fé, Hebreus, capítulo 11,
versículo 6. Vida em união com Cristo. João 15:7. Submissão à vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 14, versículo 32 ao 36. Direção do Espírito Santo. Judas 1:20. Espírito de perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12. E relacionamento correto com as pessoas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Isso tudo que está descrito é as facetas da oração e a aproximação ao Senhor. Contudo, há algo mais poderoso do que as palavras para Deus. E chorou abundantemente. O rei Davi, no livro dos Salmos, irá nos dizer que Salmos, poema 56, verso 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas, não estão elas no teu livro, melhor dizendo, não estão elas no teu livro. A escritora Mary Baxter, em um de seus livros com base nesse texto, diz que um anjo sempre se apresenta com um odre diante de nós, quando estamos tristes e chorosos, que nossas lágrimas são recolhidas e levadas aos céus para serem derramadas no livro que conta a nossa história, e que cada lágrima derramada seria o suficiente para encher algumas páginas, de acordo com a história de cada lágrima derramada. O poder da lágrima derramada, ela pode muito para mover a mão de Deus, ainda mais quando está carregada de sinceridade e propósito. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5. Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Jó, capítulo 16, versículo 20. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Lágrimas que atraem cura, que trazem consolo, aniquila a morte e tira o sofrimento. Que é uma vitória rápida? Faça em si uma retrospectiva e deixe sentimentos sinceros virem à tona. Mas diante de Deus, o único que pode resolver causas impossíveis. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto à qualidade certa que há em Deus, ou ao título certo de Deus, pois que ela clamou ao Senhor dos Exércitos, ou seja, ao Deus das multidões. Como dito antes, para exemplificar essa característica que leva ao Senhor Deus, sendo que por apenas um filho ela se sentiria mãe de uma multidão de crianças, tamanha sua sensação mediante sua bênção. Se
benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. 1. Atentar. Ver com atenção. Reparar. Olhar. 2. Considerar. Refletir sobre. 3. Cuidar. Preocupar-se. 4. Praticar. Atentado. Parece que Ana estava falando com alguém comum ao seu convívio, com alguém que pudesse deixar de cumprir com o que havia lhe prometido. Mas a verdade é que no sentimento mais íntimo de Ana era que o Senhor não mais estivesse com seus olhos sobre ela, e que ele mesmo havia se esquecido dela. Essas são as palavras mais próximas daquilo que ela poderia descrever o que sentia no seu íntimo em relação ao Todo-Poderoso. E para que ele não a perdesse de vista, acabou fazendo um voto, do qual certamente cumpriria a todo custo, pois agora ela está na sintonia de Deus e falando a linguagem que ele entende, a linguagem do compromisso. Queridos e amados irmãos, vamos parando por aqui. Já estamos com 31 minutos e 42 segundos. Eu peço a vocês encarecidamente que não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar com a pessoa que você ama, que você tem em seu coração. Por gentileza, divulgue este trabalho que não é remunerado. Eu não estou monetizando os meus vídeos. E eu peço que você se dirija até o site Clube de Autores. Vá em busca e coloque Ana. E depois você vai achar este livro com esta capa, uma águia e um ovo dourado iluminado que representa Samuel. Dourado e iluminado porque a graça de Deus está sobre a vida dele e também sobre a vida desta águia, que é Ana. Então, adquira este livro. Este livro, como você está vendo nesta leitura, neste audiobook, irá te enriquecer muito, irá te facilitar a compreensão do texto e irá te ajudar na hora de pregar sobre esta mulher maravilhosa, ok? Link na descrição do livro. Curta, compartilhe. Eu sou Rafael Martins, seu amigo de sempre, e desde já, graça e paz.